E como todo caminho solitário, tem horas que bate a vontade de desistir. E hoje é esse dia. Nesse processo todo eu perdi minha mãe, né? Vai fazer 5 anos. E esse é um buraco que ficou que as pessoas falam que o luto ele tem um processo de começo, meio e fim. Só que pra quem não viveu. Porque é muito fácil teorizar sobre uma coisa que você não sentiu. E pra mim o luto ele é quando você perde realmente uma pessoa assim grande na sua vida, como uma mãe, se essa mãe for boa, né? Porque tem muita mãe pau no cu, humana, né? Inteira, porque não é porque é mãe que tem que ser santa, que isso fique bem claro. Mãe, pai, todos erram, inclusive nós. Pra mim, o luto ele é uma companhia. Quando você tem essa perda, né? Que é significativa pra você, ele vai te acompanhar. Ele sempre vai estar ali. Então vai ter momentos que vai ser mais tranquilos e tem momentos que vão ser mais fodas. Comigo acontece assim. Eu não tive tempo de viver o luto da minha mãe quando a minha mãe morreu. Porque eu sempre, né, tive que resolver as coisas. Sempre fui uma resolvedora, uma excelente resolvedora de problemas. Então, eu resolvi lá o que tinha pra resolver, tudo de modo muito prático, e deixei o meu sentir de lado. E isso me adoeceu muito. Então, hoje, dores de lá de trás, de 5 anos atrás, elas estão reverberando hoje. Então, muitas vezes eu choro, eu fico triste e eu não entendo no agora. E aí, às vezes, eu tenho que voltar lá pra trás pra entender que esse choro, essa tristeza, ela é uma dor antiga que veio me revisitar. E toda dor é um mensageiro. A dor, ela não vem pra, ai, que saco, tô sentindo dor, vou ter que olhar pra isso, que droga, não. Ela vem pra você olhar pra uma coisa que você não tá olhando. Se você tivesse olhando, não teria dor. Porque, infelizmente, a gente acaba meio que o mal, a dor ou a coisa ruim, ela vem pra gente conseguir dar mais valor ao bem, ao bom, à coisa boa. Quando você passa por certos infernos, você sabe que não é mais qualquer demônio que te queima. Tipo isso, sabe? Aquela coisa já aconteceu. Você vai criando mais facilidade ao lidar com o externo, conforme você vai fazendo. Mas tem esses momentos, e esses momentos são muito em quantidade mesmo no processo do despertar da consciência. Vai ter muitos momentos de dor, de querer desistir. Eu acabei de ver, eu tava editando esse primeiro vídeo que eu falei sobre a solidão, que eu postei antes desse. E vi um vídeo da Ana Carolina falando sobre quando você quer seguir um desejo, uma coisa sua, e você traz com isso autenticidade, e você sabe que esse é o caminho, você toma muita porrada. E da onde você nem espera. E então você tem que ser muito forte, era isso que ela falava no vídeo. O quanto uma pessoa que se posiciona, que fala, que se deixa guiar pela sua autenticidade, pela sua intuição, toma porrada. O quanto o ser verdadeiro te coloca um pouco nessa solidão. Porque as pessoas, como eu já disse, e tô falando muito esse ano, elas preferem ser enganadas. Então elas querem pessoas próximas a elas que falem aquilo que elas querem ouvir. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa pra mim, então não tem como eu ser isso, o que eu não sou pro outro. Porque primeiro a gente é pra gente, pra depois ser pro outro. Então eu não sou uma pessoa hipócrita, né? Então eu prefiro trazer pontos desconfortáveis do que simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa e ela não crescer nada e eu ficar ali alimentando uma dependência nessa falta de crescimento para ela continuar ali na zona de conforto dela. Então eu trago desconforto. Quando você é uma pessoa verdadeira, quando você prefere trabalhar mais, você vai trabalhando as suas sombras e com isso a sua luz vai se intensificando porque você vai se conhecendo mais, você é uma pessoa que você incomoda. Isso já te tira de vários lugares automaticamente. Quando você se posiciona desse modo, alguns lugares não te servem mais. Eu me violentei muito nesse processo, de me colocar em mesas nas quais eu não estava sendo celebrada e sim tolerada. E hoje eu não me permito mais sentar nessas mesas. Isso já traz também uma solidão. Então, mesmo que exista já, a gente já veio com esse vazio, com esse buraco que não é preenchido por nada externo e sim pela gente, tem solidões que elas vão se apresentar por conta do seu próprio posicionamento perante a vida. Assim, eu tenho valores que eles são inegociáveis. Para eu me relacionar com uma pessoa, eu sou 100% honesta, porque para eu ter uma relação, eu quero ser 100% eu, não abro mão mais de me fingir. Então, se você me mandar uma mensagem, você for próximo a mim e perguntar se eu não tô bem, e eu me sentir confortável, eu vou falar, não tô. Agora, se você é uma pessoa ali da superficialidade, do raso,
Aí eu falo que tá tudo bem, vida que segue, entendeu? Só que eu não gosto de ser superficial. Então, eu prefiro ser profunda, eu prefiro ser intensa. Porque eu sempre achei que isso era um erro. E mesmo que isso me coloque numa posição de solidão, de não ter encontrado ainda pessoas tão parecidas comigo, eu ainda prefiro ficar sozinha do que ter que sustentar relações falidas ou unilaterais só pra dizer que eu tenho alguém. E esse é um ponto muito importante quando você vai crescendo. Porque você não vai se colocar mais em certos lugares que você se colocava antes só pra agradar. Você para com essa coisa de querer só ficar agradando o outro. Eu gosto de agradar as pessoas. Eu gosto de fazer bem, mas não no sentido de me violentar para que o outro seja agradado e eu a desagradado. Isso não. A gente não pode fazer isso com a gente. Chega. A gente tem que tratar o outro como a gente se trata. Então, se eu sou a minha própria referência, eu tenho que me tratar muito bem para saber discernir quando eu tô sendo tratada bem de fato ou quando a pessoa tá me dando o básico e eu tô chamando aquilo de maravilhoso. Você está nos lugares que você mesmo se colocou. Então, se você não tá satisfeito com esses lugares, é você mesmo que tem que sair. Então, eu não aturo mais certas coisas que antes eu relevava. E assim, eu relevei demais. Em muitas relações, as minhas relações, elas foram muito... Elas chegaram a ficar tóxicas pelo fato de eu relevar aquilo que eu não gostava no outro. Só para não desagradá-lo. Porque continuo batendo na tecla que pressuposto de uma relação saudável são conversas difíceis. Se você não tem liberdade de falar pro outro aquilo que você realmente está sentindo, aí você já começa a ver que é um lugar que você não deve ficar. Porque qual é o seu valor? O que é importante para você dentro das suas relações? Por isso que eu me afastei de muitas pessoas, porque não bate mais. E assim, não é porque a pessoa é ruim, a pessoa é filha da puta. Eu sempre falo, todos nós somos pau no cu em algum nível. Então, assim, não dá pra gente ficar apontando o outro mais. Aquilo que a gente aponta no outro tá na gente, ponto. Então, tem a sua participação, você tem a sua parcela de responsabilidade dentro dessas relações. Então, quais são as relações que você quer ter de fato? E seguir dentro daquilo que você quer. E aí você tem que ser forte nesse processo. Porque até então você estava acostumado com migalhas. Aí na hora que você fala assim, não, que você impõe limite, quem tá fora não gosta. Porque quem tá fora vai continuar querendo ser alimentado pela sua energia, mas te dando o mínimo. Cabe a você, você aceita? A gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Então, acho uma coisa que é pra gente refletir. E no próximo vídeo eu vou falar do porquê eu não desisto dos momentos que eu sinto vontade de desistir. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, me segue. E se você também quiser uma sessão de terapia ou de apometria, tem vários vídeos aqui no meu perfil e o link tá lá, só me chama pra gente bater um papo.